Ao vivo. Alô, gente, vamos lá. Somos aqui, Elô e Vanir, 50 anos de casados, né? Completados recentemente. Estamos aqui para trocar um pouquinho de as nossas experiências com vocês. Vamos entrar, vamos lá, gente. Vamos entrar, vamos compartilhar, vamos chamar os nossos amigos. Não entrou ninguém ainda, não. Eu sei mesmo. Estamos aqui. 19 horas. Hã? 19. Então é isso aí, gente. Estamos ali pra... Sheila! Sheila, Essa foi primeira, a primeira, Sheila. Sheila. Zé Wilson. Oi, amigos. Nós não vamos poder falar de todo mundo, não, Rogério. Mas vocês são os primeiros nós somos os aí. primeiros, então são aqueles que a gente vai falar, porque depois a gente vai se deter mais nos nossos testemunhos, nas nossas coisas, né? Então é isso. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos lá. Podia para cenar? Opa! Alguém da paróquia. Marilza. Vamos muito lá, bem, gente. Muito bem. Acho que tem um tal de aviãozinho aí para vocês mandarem, não tem? Aviãozinho aí para mandar para outras pessoas. Thierry, boa noite. Boa noite a todos. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Marcela. Alô, Marcela. Oi, Marcela e Leandro. Muito bem. Boa noite, Marilza. Fátima, Marina. Boa noite. Vamos compartilhar, gente. Vamos lá, vamos convidar outros assim para entrarem também na live. Vamos dar essa oportunidade a outros também. Sentimos muita falta de ver a carinha de vocês. Para nós é uma experiência nova. Oi, Silvia. Boa noite. Eita. Nós estamos muito acostumados a usar a tecnologia, mas para dar aula, para fazer reuniões, mas live nós não temos assim essa experiência, então está sendo nova para nós, vai ser uma grande oportunidade para nós assim fazer essa live nessa paróquia que com tanto carinho sempre nos acolheu, sempre... Silvinha. Por ali. Tá na hora da gente entrar, vamos começar, né? Vamos lá, gente, vamos? Podemos assim começar nos apresentando. Muita gente nos conhece, mas com certeza algumas pessoas ainda não nos conhecem, né? Nós somos assim, Elô e Vanir. Espera aí um pouco ainda. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Não está na hora, não. Está só mais um tempinho para a pessoa poder entrar. Falta um minutinho e tal. Você que está entrando agora, seja bem-vindo. Compartilhe, convide outros aí para virem para a live também. Podemos começar, né? Anelzinha no Instagram, aqui é só compartilhar. Nós estamos assim... Camila, oi, minha querida. Camila, nossa filha. Nós estamos assim muito contentes, né? Pela experiência nova.
nunca é tarde para a gente experimentar as coisas, e nós nunca tivemos medo de experimentar, né? E também de ser com a paróquia de São Sebastião, que é uma paróquia que sempre nos recebeu muito bem e nós sempre nos sentimos muito bem nessa paróquia. Então, vamos lá, né? Vamos começar com uma oração. Uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te dar graça. Sim, Senhor, pelo nosso matrimônio, pelos 50 anos. Queremos te louvar e te dar graças pelos filhos abençoados que tu nos deste nessa vida de casados, pelos 8 netos. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para partilharmos um pouco essa história, tá? Para realmente falarmos, Senhor, do grande milagre que aconteceu na nossa vida. O tema dessa noite é o milagre dedicado ao casamento, as bodas de Caná. Né? E nessas bodas, né, no relato de João, né, o evangelista, ele fala que o poder de Deus atingiu esse casamento. E hoje nós queremos também falar para vocês, partilhar com vocês, como Jesus agiu no nosso casamento, como o poder de Deus esteve e está presente no nosso casamento, na nossa união, né? Recentemente nós fizemos bodas de ouro no dia 1º de agosto e estamos aqui para partilhar esses 50 anos, quer dizer, um pouquinho, né, desses 50 anos, né? E queremos responder a uma pergunta aqui hoje com vocês. Quer dizer, Jesus fez um milagre no nosso casamento? Realmente o nosso casamento, nós podemos dizer, responder isso, foi um casamento abençoado, é um casamento abençoado. Qual é o nosso vinho? Né? Então nós precisamos e gostaríamos aí de começar lendo, né, esse texto de João, João 2, de 1 a 11. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele podia ter começado por outro lugar, né? Podia ter começado libertando aqueles que estavam possessos, curando os enfermos, mas ele quis, e era plano de Deus, né, de Deus Pai, né, que ele começasse por um casamento. Um casamento. E isso foi logo no terceiro dia, né? Foi logo no terceiro dia, e foi, para vocês verem como Jesus deu grande prioridade ao casamento. Quer dizer, ele foi batizado, e logo depois ele começou a montar sua equipe, a chamar os primeiros discípulos, né? E já estava no casamento, já estava lá em Caná, né? Por que o casamento tem tanta prioridade no plano de Deus? Porque a obra-prima da criação de Deus, você vê o seguinte, ele foi criando, tudo era bom, tudo era bom. Quando ele criou o homem, ele viu que era, quer dizer, quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom. E quando ele criou, então, Eva, criou a mulher, e que Adão exclamou, né? Ah, agora sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa foi a primeira declaração de amor que houve, né? Na história da humanidade, a gente sabe que é assim, né? E o casal, né, ele foi criado desde o início para amar, para ser imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para refletir esse amor. Então, se existe alguma coisa básica na sociedade, é a família. A família é a base da sociedade. E o casal é a base da família. Quer dizer, e um casal, para ser uma base sólida, fincada na pedra, né? Com raízes na pedra, ele tem que se amar. Ele tem que refletir esse amor, né? E acho que isso é a história de todos nós, né? Todos nós vivemos, felizmente, agora numa época em que as pessoas, a maior parte das pessoas se casam por amor, né? Elas se casam por amor. E nós nos casamos por amor, né? Nós nos casamos por amor. Eu me lembro que no nosso início de namoro, né? Porque, até para explicar por quê, porque o vinho, o sentido do vinho na Bíblia é que o vinho, ele é a alegria, né? Ele é a alegria. Então, e nós assim, né? Apaixonados que éramos, né? Que somos, né? Andávamos assim pela rua, né? Vimos da universidade, que nós dois fazíamos a universidade juntos, né? Não no mesmo curso, né? Mas era assim, nós saímos juntos da universidade, íamos para casa. Normalmente eu ia levar a Elô em casa, né? E eu vou te contar, eu sentia assim uma felicidade enorme. Nós vivíamos rindo. Mamãe tinha uma amiga que dizia... Não sei o que tem aquele teu filho com a noiva dele, com a namorada dele, que só vive rindo, né? Só vive rindo. Realmente eu vivia rindo. Eu passava ali na rua, né? Na Rua do Imperador ali. Eu não via ninguém, eu só queria ver essa mulher que estava aqui ao meu lado. Era realmente muito apaixonado. E aí nós vivíamos quase que o dia inteiro juntos, quase, porque estudando ali no mesmo local, na mesma faculdade no início, né? E levando ela em casa, caminhamos muito, naquela época a gente caminhava muito, então era uma alegria muito grande mesmo. E não bastava isso, né? Chegávamos em casa, à noite eu tinha que ligar para Elô, né? Eu morava em cima ali da telefônica, eu tinha que descer, ligar para Elô, e ainda ficávamos 2 horas no telefone. Haja conversa, haja papo, né? Bom, então, gente, por que a gente está falando isso? Porque o que a gente observa, que aliás até uma pesquisa mesmo, né? Que essa paixão, né? Esse estar apaixonado. Normalmente
dura em torno de 1 ano e meio a 2 anos. E depois esse amor vai se transformando, né? Quer dizer, não é que você não vai mais... Mas aquela paixão, aquilo que nos leva, aquilo que é o amor eros, né? Que nos impulsiona, que nos faz, né, largar pai, mãe, tudo para se unir a uma mulher ou se unir a um homem, né? Para fazer esse plano de Deus de ser uma só carne, né? Isso é essa paixão, né? Isso tem que se transformar, né? O primeiro amor, esse amor eros, né? Que desperta essa alegria, esse primeiro vinho que te embriaga-te, né? É o amor eros, né? É um amor que não dura muito, quer dizer, não dura muito, mas só que nós temos uma ilusão de que esse amor é eterno, né? Esse amor se transforma, tá? Ele permanece, não quer dizer que o amor eros termina, não. Essa atração, ela não termina, mas ela é um início sólido que faz com que um homem se atraia por uma mulher e uma mulher se atraia por um homem, né? E acontece que a maior parte, né, uma grande parte dos relacionamentos, quando isso começa a acontecer, as pessoas ficam até desesperadas, né? Em busca daquelas emoções e tal, sem perceber que a dinâmica do amor é outra, né? É completamente outra, né? E o que faz realmente a gente vê a diferença nesse texto aqui, para Jesus realizar um milagre, ele tem que estar nas bodas, ele tem que estar no casamento. Ele não foi lá porque para realizar o milagre, não. Ele foi lá porque ele foi convidado, né? Ele foi convidado. Então, a primeira coisa que a gente vê assim que foi fundamental no nosso casamento foi esse convite. Esse convite a Jesus de participar do nosso casamento. Ele foi muito forte, tá? Esse convite. Por quê? Porque nós tivemos assim vamos dizer assim, a graça, né, de termos, quando éramos noivos, feito o grande curso de conversão da época, que era o cursilho de cristandade, né? Era um curso que um era feito para homens, outro para mulheres, e eu fiz, né? Ainda são feitos, né? Ainda são feitos, né? Homens e mulheres separados. Naquela época ele tinha um impacto terrível, porque não existia outro curso. Quer dizer, e ali é que a gente começou a descobrir o papel do leigo dentro da igreja, né? Então nós saímos dali, realmente, é onde nós tivemos assim o primeiro encontro realmente pessoal, tá? com esse Deus, com Jesus, tá? E foi aonde nós tivemos assim a graça de convidá-los para participar do nosso casamento. Nosso casamento foi muito simples, tá? Nosso casamento foi muito simples. Foi realizado lá no Sion, na Capela do Sion, tá? A recepção foi ali mesmo, mas a recepção foi uma champanhe e um bolo que foi feito pela Elô. Elô é que fez o bolo, tá? Mas uma coisa assim que marcou muito, tá, é que só estavam ali muita gente que tinham feito o cursilho, né? E quando nós saímos da igreja, eles cantavam De Colores, né? Quem já fez o cursilho pode se lembrar, De Colores, quer dizer, então era como se o nosso casamento, tá, fosse chamado assim para ser bastante bastante colorido, bastante alegre. Mas assim, houve um detalhe, né, que o padre que assistiu ao nosso casamento, ele falou uma coisa muito interessante que nunca mais nós nos esquecemos e que norteou muito a nossa vida, né? Ele falando, né, que a competição que existia às vezes entre homens e mulheres, marido e mulher, pai e mãe, para saber quem que manda mais, quem é que tem mais autoridade, né? E ele falou que isso, a gente não tem que se preocupar quem manda mais, a gente tinha que se preocupar quem ama mais.
E ele disse mais que nessa disputa de quem ama mais, nunca você vai ter um perdedor. Porque se eu amo mais o Ivanir, eu ganho porque eu amo mais, mas ele perde? Não. E se eu amo mais Elô, né? Não quero impor a ela, não quero mandar nela e obrigá-la a fazer as coisas que eu quero, eu vou amá-la, eu vou me doar para ela vai, a grande beneficiada vai ser ela, né? Então, essa foi uma coisa, porque então ali, na realidade, o sacerdote, que é a presença de Cristo, já ali assistindo ao nosso casamento, não é ele que realiza, mas ele assiste, ele estava presente, ele foi convidado, tá? Aquilo nos marcou muito, e aquilo foi um lema que nos guiou durante esses 50 anos até hoje. Quem é que ama mais? Quem ama mais, tá? E aí é que começa a acontecer, né? Para você amar mais, tá? Você tem muitas talhas para encher. Aqui na Bíblia diz que você tem 6 talhas, né? No Evangelho diz que eram 6 talhas. 6 é um número simbólico, né? Em que onde há a participação humana, né? E as talhas, elas eram talhas de pedra. Então, elas, para poderem ter aquela parte interior, né, para colocar a água, alguém teve que trabalhar ali. Um ser humano, ainda mais naquela época que não tinha muita tecnologia, então tinha que ser mesmo na base de cavar mesmo, de talhar a pedra, né? E devido a esse evento, né, do concílio, né, nós entramos logo na igreja. Quer dizer, então, nosso casamento, desde o início, foi um casamento onde nós estávamos inseridos dentro da igreja. Não éramos antes, mas tivemos a graça de, no noivado, ser inseridos dentro da igreja. Não, eu era, sim. Eu era. Mas era pouco, né, Lô? Bom, não importa, não vamos discutir isso aqui, não. Mas era pouco. Nós não éramos, assim, realmente enganjados dentro de uma igreja, dentro de uma paróquia, dentro de um... E aí nós começamos a ter a nossa vivência, tá? E cada um de vocês, gente, tem que refletir, né? Vocês que são casados, né? Se essas bodas no Caná foram tocadas pelo poder de Deus, né? Por que o casamento de vocês também não pode ser tocado? Basta convidar Jesus para participar do seu casamento. Talvez alguns já até tenham essa experiência e muitos talvez não tenham. E o que é convidar Jesus? É convidar uma pessoa mesmo, uma pessoa que é o nosso modelo, que é aquele com quem a gente vai aprender mesmo, né? A muitas coisas, né? Convidar Jesus, principalmente convidar Jesus para o nosso casamento, é convidar o amor para o nosso casamento, né? Então, e a gente tem que aprender a amar com ele, né? E aí que nós descobrimos uma coisa muito importante, tá? Nós não poderíamos fazer isso sozinhos, nós tínhamos que ter essa ajuda, tá? Isso ficou muito claro logo no primeiro dia do nosso casamento, tá? Na nossa noite de núpcias, né? Nós tivemos já um problema na nossa sexualidade, né? Porque eu era uma pessoa, eu fui uma pessoa que teve uma formação, né, de família muito diferente da Elô. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era uma pessoa, quando ele estava alcoólatra, ele se tornava violento. A minha casa a gente podia dizer que quando ele entrava era um inferno, né? Então ele entrava por uma porta, a gente procurávamos sair pela outra porta. Então eu não tinha um lar, né? Então essa parte de sexualidade eu não aprendi com pai, eu não aprendi com mãe, tá?
Minha mãe era uma mulher maravilhosa, mas ela tinha que trabalhar muito, né? Então, eu fui aprender aonde? Nas revistas pornográficas, né? Eu fui aprender com os papos de garoto e nas revistinhas pornográficas. Totalmente uma visão, uma visão de sexualidade totalmente diferente, totalmente deformada. E Elô, por seu lado, né? Ela tinha pureza, né? Ela se casou com uma pureza por causa da formação dela também, da família dela, da mãe, da dona Lígia, que ela tinha uma retidão, né? E eu me lembro uma coisa que me marcou muito isso, foi muito importante no namoro e no noivado, que ele falou para mim: eu quero me casar virgem, tá? E aquilo para mim era sagrado, né? Então, nós nos casamos virgem, tá? Mas na nossa noite de núpcias eu tive um problema de impotência. E aquilo ali começou, foi o nosso primeiro grande desafio ao longo dos primeiros tempos de coisa, foi de vencer vamos dizer, esse problema que eu tinha, que eu trouxe, né? Devido a essa má formação, ou seja, isso fez com que eu vivesse algum tempo com impotência. Mas assim, eu nunca vacilei, sabe? Não. Nunca vacilei. E eu dizia para ele o seguinte: o meu amor vai te curar. Eu firmemente sabia e tinha certeza de que o meu amor é que iria curá-lo. Uhum. E a pureza, quer dizer, a água, ela representa a pureza, né? A água representa a água que era colocada nas talhas, era água para purificar, né? E isso a pureza do Elô foi começando a entrar na talha e também foi me purificando. Mas a gente tinha essa vontade muito grande, né? Uma vontade muito grande de ter essa plenitude. E isso foi a primeira talha que nós tivemos que vencer. Logo depois... Que vencer não, que encher, né? Encher de água, né? Mas nós já tínhamos essa vontade de viver um casamento diferente, tá? Então, logo no segundo ano de casamento, nós estávamos entrando nas equipes de Nossa Senhora. Por quê? Nós achávamos que o nosso caminho tinha que ser um caminho a dois. Tinha que ser um caminho de nós dois, tá? E nós descobrimos que, através das equipes de Nossa Senhora, a proposta da equipe de Nossa Senhora é que o casal fosse santo, tá? Buscasse a santidade em casal, tá? E isso foi, então, a grande ajuda, tá? Aonde nós realmente colocamos Jesus... Foi e é, né? Foi e é, e aonde nós colocamos Jesus realmente dentro do nosso casamento, como um grande convidado no nosso casamento, tá? Nós temos 50 anos de casado e vai, semana que vem, não, dia 2 de setembro, fazemos 48 de equipe. Quer dizer, a nossa vida de casado e de equipe quase que se confunde, né? E aí foi uma coisa. Logo vieram nossos filhos. Graças a Deus. Graças a Deus, uma alegria imensa. Tudo. Elô era maravilhosa quando grávida. Ela não tinha problema nenhum. A única coisa que ela tinha um problema era os desejos que eu tinha que sair às vezes. Não, mas eu não sei, eu gostava de comer empada. Então eu gostava de comer empadas diferentes. Só isso. E no início do nosso casamento, nós moramos no Rio, né? Foi pouco tempo, eu morava no Rio, eu saía lá para Copacabana, lá procurando lugar para comprar uma empada, porque ela estava com desejo. Mas o resto ela ficava linda, maravilhosa. E os nossos filhos foram gerados com muito amor. E são lindos todos eles, tá? São filhos maravilhosos que depois geraram mais os nossos netos. E nós temos uma família maravilhosa. São 8 netos
E Deus, assim, foi tão bom que nos deu 2 genros e uma nora que são como filhos e filha, né? As nossas bodas, que a gente imaginava que ia ter que chamar uma amiga minha, a Jo, falou, vai ter que ser com umas 400 pessoas pelo menos, não sei o que, a missa. Gente, só tinha os 21 que eram da nossa família, né? E o meu irmão e a minha cunhada, que eu só tenho um irmão, né? Então, é isso aí. Esse é o nosso tesouro, né, Ivarinho? Esse é o nosso tesouro. Mas não é o nosso vinho, são os nossos frutos, os frutos do nosso amor, né? E graças a Deus, é uma família que só temos que agradecer, só temos que dar graças e agradecer a todos eles, né? E a gente também percebeu, né, que muitas pessoas nos ajudaram nisso tudo aí, né, na nossa formação e aprender a orar juntos e fazer um diálogo juntos. Muitos dos nossos, eu não cheguei a ver todos, né, mas alguns aí já entraram aí, quer dizer, são pessoas que têm sido batutas conosco. Estão vendo ali a Silvia, né? A Silvia está há 48 anos conosco. Conosco, né? 40 anos conosco. Silvia, nós não os conhecíamos, Ronaldo, hoje são grandes amigos, grandes amigos de caminhada. E a Sheila, que é a mais nova, né? Mais nova. Também a Sheila e o Jorge. Eu sei que nós, desde que começou a pandemia, nós estamos todo dia às 6 horas da tarde, já foi um pouquinho mais tarde, aí chegou até, foi baixando, e agora todo dia às 6 horas da tarde nós fazemos o terço. Todo dia mesmo, né, Dani? Todo dia nós fazemos. E aí, exatamente, a coisa que nós vimos, que para manter Jesus presente no nosso casamento, né, nós precisamos de fazer coisas que principalmente os casais têm que fazer. Uma coisa é a oração conjugal, né? Orar juntos, dar as mãos. E uma coisa que nunca aconteceu conosco, nós nunca fomos dormir de mal. Nunca fomos dormir de mal. Às vezes, dizer que não acontece... Dizer que nós não brigamos? Claro, sim, lógico, desentendimento, mas nunca nós fomos dormir de mal. Nós nunca dormimos, um dormiu na sala, outro no quarto, ou qualquer coisa diferente. Nós sempre dormimos na nossa cama, mas até podíamos, na hora que nós deitávamos, podíamos estar ainda meio, né, com alguma... Mas como é que era o processo? Se, você às vezes, né, se você o casal vai dormir, brigando, um vira para um lado, o outro vira para o outro, então a gente às vezes íamos assim, mas de repente a mão e a coisa assim, procurava a mão um do outro e de repente nós estávamos dando as mãos. E quando nós dávamos as mãos, era como se nós estivéssemos iniciando ali a nossa oração conjugal, né? Se dar as mãos, a gente começa a ver que a gente ama um ao outro, que a gente tem que se perdoar, que a gente tem que se... E aí começa a coisa. Então, isso nós aprendemos nas equipes de Nossa Senhora, a oração conjugal, né? E a oração conjugal traz uma outra coisa que também aprendemos muito nas equipes, que é o diálogo, mas o diálogo na presença de Deus, na presença de Jesus. Quer dizer, não é um diálogo qualquer, não é uma conversa qualquer, é um diálogo que você coloca Jesus na sua presença. E não dá para a gente mentir, né, com Jesus presente. Não dá para a gente não ser sincero, não dá para a gente não ser verdadeiro. E o que a gente assim também ficava vendo era o seguinte, nós queríamos também servir, né, e servimos nas equipes de Nossa Senhora, até hoje nós somos servos, no encontro de casais com Cristo, até ajudando a trazer o encontro para Petrópolis, na nova evangelização, na pastoral familiar, desde o início, quando os cursos de noivos eram feitos só no sagrado, né? Bom, isso aí... Agora, a gente queria que o nosso vinho fosse um vinho verdadeiro.
esse vinho, esse testemunho fosse dado com um vinho verdadeiro. Nós não queríamos que fosse um vinho qualquer, um vinho falso, um vinho misturado com suco de uva. Não, a gente queria que fosse um vinho autêntico mesmo, né? E aí a gente começa a aprender muito nisso, quer dizer, você quando você precisa que seja colocado água nas suas talhas, né? Você precisa que seja colocado água nas suas talhas, tá? Você também tem que botar água nas talhas de outros que precisam, né? E aí, quando a gente começa realmente a servir os outros, tá? Aí é que Deus começa realmente a agir nas suas dificuldades. Nós estamos recebendo muitas notificações assim pelo celular. Queria dizer assim que vocês podem fazer pelo aplicativo. Vão aí colocando aí, que aí depois isso vai fazer parte da nossa história. Isso tudo que está aí, que vocês estão colocando, que vocês vão falando, tá? Bom, mas o que você está falando aí? Não, então, quando nós, como tu diz aqui, quando nós somos serventes, que nós fazemos a vontade, seguimos as ordens do mestre, né? É aí que realmente a gente começa a aprender que o amor também é doar-se. Mas não é só se doar o marido para a mulher e a mulher para o marido, mas é quando a gente começa a se doar para os outros também, né? E aí é que Deus começa realmente a agir na sua coisa. Como é que você aprende com os outros? Como é que você aprende com o testemunho das outras pessoas? Como é que você vê a solidariedade quando você passa pelos seus momentos mais difíceis? E nós passamos por momentos muito difíceis, tá? Passamos por desastre. Eu tenho uma amiga, ela deve estar aí, né? Ela é a Neide, a minha mais antiga amiga de infância, chegando à adolescência, né? Então ela dizia assim, mas como que se vocês são tão dedicados a Deus, como é que vocês podem passar por tanta tribulação? Porque é isso aí, gente. Nós temos que ser moldados. Ser moldados. Nós temos que ser moldados. Como o ouro é moldado no fogo, nós também temos que ser forjado no fogo, aliás, desculpa. Nós também temos que ser moldados na dificuldade, Porque nós não somos completos, nós somos eu costumo falar que nós somos como se tivesse assim uma série de programas mal feitos, né? Dentro de nós, que fazem parte do nosso ego, né? Que nos fazem sermos egoístas, que me fazem a gente às vezes não fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Ter sentimentos às vezes ruins e coisas que às vezes nos desagradam. Isso tem que ser jogado fora, isso tem que ser pregado na cruz, né? E aí é que a gente aprende realmente essas coisas todas. Então, Deus vai nos moldando através desses acontecimentos. Nós tivemos esse desastre de automóvel, tá? Que como eu tinha um problema muito sério de alcoolismo do meu pai, eu rejeitava de beber, depois eu comecei a beber para não ficar também dependendo disso, mas quase que eu matei a minha família porque eu bebi uns vinhos no aniversário de um amigo, né? Passando por desastre, por desemprego, quer dizer, uma hora que eu fui desempregado. E esse desastre nós descemos a ribanceira ali no quilômetro 89 da Washington Luiz, que paramos numa árvore enorme. Ali perto do Belvedere, né? Uma árvore que nos segurou. Será que foi só a árvore? Né? Pelo amor de Deus. Né? Ou acho que Nossa Senhora estava ali presente dizendo assim, não está na hora disso. E estava presente na minha filha, Camila, né, Camila? Que você estava com o terço na mão, né? Terço na mão, ela botou o terço aqui, que ela queria passar no túnel e ver o terço brilhando, né? E naquele terço, ela foi a única que não sofreu nada. Nadinha. Nem um arranhão. Nem um arranhão. Então, desastre, desemprego,
Então, perdi meu emprego e aí era um emprego que eu gostava muito, estava fazendo muita coisa, eu cresci muito, eu passei muito tempo que eu não falava com ninguém, ficava em silêncio. Diziam que isso, se fosse nessa época de hoje, ia dizer que eu estava deprimido, né? Mas tá. Estava. E o que me tirou da depressão foi meditar o Pai Nosso. Meditando o Pai Nosso, eu saí. E foi isso. E com esse desemprego fez que a gente mudasse de vida. Eu deixei de ser empregado, deixei de ser executivo. E fomos criar uma empresa, que depois nós tivemos crise financeira. Fomos assaltados de mão armada dentro da nossa casa, 2 horas. E como a firma era também no mesmo terreno, né? Levaram as nossas coisas e os nossos instrumentos de trabalho, que nós trabalhamos com computadores, né? Quer dizer, fazendo programas, fazendo sistemas. E ali Deus estava nos dizendo, ó, não invistam em riquezas e ouros e bens que vêm os traças e levam, e levaram. E nós continuamos a nossa vida e o final daquele assalto foi uma oração. Nós rezamos ali junto com os nossos filhos. A Camila estava fazendo 15 anos no dia seguinte. O pessoal falou, não, cancela a festa. Não vamos cancelar não, fizemos a festa. Foi a festa mais cansada que eu já passei, mas foi maravilhosa, porque não desistimos. Tá? Por quê? Porque Deus estava ali conosco. Jesus estava ali conosco. Quando nós estávamos reerguendo, quer dizer, levaram o nosso carro, o carro do Guilherme, e a nossa filha Fabíola estava chegando com um namorado, que hoje graças a Deus, é o marido dela. Eles chegaram e os assaltantes estavam ali, né? E eles saíram, tiveram assim de fugir, né? Ele falou, não foge não, vai cair, entra por aqui e tal. Bom, eu sei que foi agora 2 anos depois, quando nós compramos um outro carro, né, Ivani? Saímos para passear, fomos na casa do meu irmão, mostrar o carro. Quando nós chegamos, gente, tinham entrado na nossa casa outra vez e levado todos os computadores, mexidos na casa toda outra vez, né? Mas ali nós aprendemos, né? Aprendemos que nós tínhamos que investir nessas pessoas que foram solidárias, nesses serventes que nos ajudaram, e também nos deu mais vontade de ajudar a muitas outras pessoas, tá? E Deus foi... Foi muito bacana, porque nós não tínhamos mais nenhum instrumento de trabalho. O meu irmão e um grande amigo, Luiz Antônio, a Sônia, que faleceu recentemente, cada um comprou um computador e nos entregou. E assim foi. Era um que trazia uma televisão, era outro que fazia isso, que pagava aquilo. Quer dizer, eu sei que, né, Vânia, tivemos uma solidariedade assim, fora do comum mesmo, né? A gente não teve nem tempo de chorar, né? A gente não tinha nem tempo de chorar, porque realmente as benesses que nós tivemos, né, foram grandes demais. Bom, mas a verdade é que é preciso passar pela cruz se a gente a ressurreição. Quiser ver a ressurreição, exatamente. O amor, né? O amor tem uma outra face, que é a outra face do amor, que é a face da abnegação. Quer dizer, nós temos que tirar de dentro de nós, todas essas mazelas, todos esses maus programas, todas essas coisas que nos fazem mal e só com a cura de Deus. Só com a cura a gente olhar os acontecimentos não como castigos, mas sim como eu acho que como provas, né? Como provas que nos forjam, né? Como provas que nos tem fazem mais uma fortes. música, né, que acho que
exprime bem o que é a abnegação. É negar-se a si mesmo sempre que for preciso para fazer o outro feliz. Porque a gente, para fazer o outro feliz, muitas vezes nós temos que renunciar não, abnegar daquilo que realmente para nós era mais importante. É claro que isso tem que ser feito de parte a parte, né? Um abnegando e o outro não, né? Mas é uma coisa assim muito importante mesmo, que a gente vê que é isso, né? E nesse caminho, né? Nesse caminho, eu e Lu juntos, sempre juntos, né? Tivemos também depois uma trajetória muito bonita dentro da igreja, que foi na evangelização. Tá? Nós conhecíamos, e aí que nós fomos entender o que a coisa talvez, aonde Jesus age para transformar a água em vinho. Foi quando nós conhecemos realmente a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dentro da evangelização, dentro de um discipulado, né? Onde muitos desses estão aí, a Rogéria, o Niltinho, a Sheila, a Júlia, que fizemos juntos, e foram momentos assim que realmente nos revigoraram e nos deram um novo ardor. Tá? E dentro do trabalho que depois nós ficamos na evangelização, que passamos 11 anos na evangelização, sempre juntos, sempre eu e Elô, nós nunca fomos separados, nós sempre íamos juntos. Tá? Ela fazia parte da nossa coisa. E ali a gente descobria o que nós precisamos, a gente sempre pensando em casais, o que nós podemos fazer para casais, e não havia nenhum curso para casal. Até que um dia, numa missa, né? Numa missa... Lá no sítio, né? Lá no sítio, né? Na hora do Glória, né? Eu comecei a chorar. Aí eu perguntei, o que houve? O que você está aí com esse choro? Eu fiquei até preocupada, né? Aí estava aqui, né? Nossa Senhora, eu falei, eu não sei para te explicar como foi isso, não dá para mim dizer. Eu sei que eu posso falar o seguinte, como Nossa Senhora esteve aqui e falou assim, eu quero meus casais assim, eu quero meus casais felizes, louvando, se amando, com esse calor, com essa alegria, com esse ardor, né? E ali começou então uma coisa que nos angustiava muito, o que fazer. Tudo que nós tentamos fazer não dava certo. Tudo que nós tentamos conduzir, até que um dia essa senhora, né, estava intercedendo por nós, tá? Estava trabalhando na nossa missão, veio, junto com o padre Jardel, veio a ideia da experiência de amor, tá? Que era, na realidade, o que nós precisávamos e que Deus tinha nos preparado há muito tempo, era de que nós tínhamos que levar para outros casais esse amor que nós vivemos juntos. Tá? Nós tínhamos que levar para outros casais, tá? Isso que tinha se passado conosco. Nós tínhamos que levar para os outros casais isso que era o projeto de Deus, que era o projeto de que o casal tinha que ser imagem e semelhança de Deus. Isso é que eles tinham que... Isso é que é a grande missão do casal. Porque é através desse amor é que a gente pode educar os nossos filhos no amor. Não há outro jeito de educar filhos fora se as pessoas não se amam. Não há forma de educar os filhos no amor, uma família que briga, que se entende toda hora, não pode. Né? Então, e aí... E aí a gente imaginava o seguinte, era levar um amor como o amor de Cristo, que é um amor total, livre, fiel e frutuoso. Que esse era o amor que Jesus fez. Um amor total até da sua vida. O amor que ele deu a vida porque ele quis, não porque foi obrigado. Né? E aí nasceu a experiência de amor simples, alegre. A primeira que nós fizemos aqui em Petrópolis, né? Na casa do padre, a nossa equipe era eu, Ivani, e Sheila e Jorge, e mais um casal
Jorge, como é que era? Era Márcio e Jorge, que estavam mais assim dando um apoio, fazendo compras e tal, e um pessoal na cozinha que eram senhoras, né? E ela nasceu assim alegre, cheia de serventes, né? Que a única missão é encher as talhas desses casais, né? Encher de água a talha desses casais. E fazer com que eles convidem para o seu relacionamento, para a sua união, o convite de Jesus também para estar presente, né? Para ajudá-los a caminhar, né? Ajudá-los a buscar esse caminho, quer dizer, o caminho da santidade. E ser santo nada mais é do que amar. E, né? nessa experiência de amor, né, começou em 2011, né, nós estamos em 2020, e esse ano nós só fizemos uma por causa da pandemia, não foi possível mais. Mais de 900 casais, nós encontramos muitos irmãos, muitos filhos, muitos sobrinhos, muito tudo, entendeu? É uma família, entendeu? Uma família, nós temos a nossa família de sangue, que nós amamos muito, mas nós amamos muito também essa família que se criou, né? Que como toda família, que briga, que um pensa diferente, que o outro pensa também, mas mas também que Nós temos que aprender. Que vamos encontrando, né, juntos, assim, como um filho às vezes briga com o outro, né, também e você não pode nem ficar a favor de um nem a favor de outro, né, então você tem que ter, assim, só mesmo assim Deus para ir mostrando, né. E nós chegando assim, para nós completarmos esses 50 anos, né? A completarmos essas bodas de ouro, né? A gente pode dizer para vocês, né? O melhor vinho foi reservado para o final. Tá? O melhor vinho para nós como casal, a gente estava vendo o que é o melhor vinho. Né? Nós temos nessa pandemia, né, onde a gente teve que se ficar isolados, estamos ainda de uma certa forma isolados, né? Mas nós estamos vendo que tem sido uma travessia fácil, não tem sido muito difícil, né? Porque a coisa mais, a gente estava até conversando sobre isso, a coisa mais bonita e agradável e gostosa, que dá muita alegria, é eu deitar na minha cama junto com o Elô. É nós deitarmos, quer dizer, estarmos juntos, tá? Sentir o calor do outro, sentir o cheiro do outro, sentir a voz do outro, quer dizer, sentir que eu fico às vezes imaginando que coisa horrível é você deitar na cama com uma pessoa que você não está suportando, né? Mas que coisa maravilhosa, né? Você sentir isso, você sentir que você é uma só carne. Essa intimidade de marido, de mulher, de um homem e uma mulher que se amam. Né? E eu tenho que agradecer muito a essa mulher, a esse presente que eu ganhei. Né? Que eu ganhei lá há 50 anos atrás, eu ganhei esse presente de Deus. Que essa mulher que, se eu sou o que eu sou hoje, né, eu devo a ela. Eu devo a você. Né? Eu devo totalmente a você. Isso eu tenho certeza. Tá? Você foi aquela que mais trabalhou para botar água nas minhas talhas. Você foi a que mais trabalhou para botar água nas minhas talhas. E eu sou tremendamente grato a Deus. Tá? Porque você sempre esteve presente. Foi minha companheira, minha amiga, minha mulher, minha amante. Ela é uma verdadeira mulher. Depois dele ter falado isso tudo, não sei nem o que eu digo, né? Mas eu posso dizer que eu tenho uma casa de paz, porque ele é a paz. Ele é a paz. Eu, nesses 50 anos, poucas vezes vi ele perder a linha, perder a calma, mas nunca propriamente comigo,
né? Mas eu assisti alguns episódios, né? Nesses 54 anos e meio, né, de convivência. E você continua sendo a minha paz, né? Você é a figura de Jesus na minha vida, né? Porque a gente sabe que a paz vem de Deus, né? E você realmente sempre foi isso para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eles costumam dizer assim: vovô, você é muito fofinho. E ele é muito fofinho mesmo, né? Gente, então é isso, gente. A gente tinha muita coisa mais para dizer, mas queremos só terminar agradecendo a todos aí que compareceram, que curtiram, que comentaram. Que, primeiro, antes de tudo, né? Eu quero expressar assim a minha gratidão a Deus, né? Pelo fato assim de ter conseguido caminhar, né? Caminhar sem estresse, sem cobranças, porque meu marido nunca me cobrou, nunca me exigiu. Exigiu sim, exigiu com amor, mas nunca foi exigente comigo, né? E agora eu queria pedir, assim, fazer uma oração pelos casais, aqueles que estão... Antes de nós fazermos a oração, eu só queria dizer o seguinte, falar que nós tivemos um momento marcante nas nossas bodas. Você vê como é que Deus é, né? Nós passamos 4 meses sem ir a lugar nenhum, sem ir à missa, sem receber a Eucaristia, sem nada, né? E saímos, a primeira vez que saímos foi para comemorar nossas bodas, que foi exatamente numa missa com o Padre Luiz, junto com todos os nossos filhos, netos, somente eles. Acho que Deus queria dizer assim: ó, esses são seus frutos. O meu irmão e a minha filha. Esses são seus frutos, tá? Mas o melhor vinho eu quero te dar agora, tá? Que é o meu corpo e meu sangue. E nós podemos, depois de 4 meses, né, depois dessa quarentena toda, realmente tomar novamente, através da Eucaristia, receber Jesus, receber esse Cristo na nossa vida novamente, tá? Isso marcou muito, tá? Marcou muito porque nós fizemos muitos planos, e esses planos, todos eles foram transformados porque Deus queria o seu plano, tá? E no plano de Deus, sempre dá o certo de Deus, né? Não dá o nosso certo, mas sempre dá o certo de Deus. Então, assim, voltando à oração, né? Pedir aos casais que estão aí presentes nas suas casas, que eles se deem a mão, Os que estão sozinhos, coloque a mão no seu coração. Aqueles que ainda são solteiros, né? E a gente possa ajudar um pouco se fosse essa mensagem deles convidarem Jesus para o seu casamento, já botarem isso no seu coração, eu já fico satisfeitíssimo com isso. E todos nós podemos, assim, clamar pelo Espírito Santo. Vamos clamar pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é o próprio amor. É o próprio vinho, né? É o próprio vinho, é o próprio amor que existe entre o Pai e o Filho. Esse amor que vem do coração desse Pai misericordioso e jorra também do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós também. Nós queremos pedir, Senhor, não deixe faltar vinho. Não deixe. Não deixe faltar vinho a nenhum casal. Nós até gostamos de pedir que entre na vida desses casais, mesmo que eles não te convidem. Mesmo que tu tenha que fazer como fizestes, ainda não é a minha hora. O que eu tenho a ver com isso? Mas você seguiu o pedido da sua mãe.
E nós sabemos que Maria está sempre presente nos casamentos. Maria está sempre zelando pela família, está sempre zelando pelos casais, está sempre zelando pelo amor, né? Está sempre pedindo por isso, né? Então nós queremos te pedir, Jesus, abençoe as famílias, restaura o verdadeiro sentido do matrimônio, restaura o verdadeiro sentido do amor entre um homem e uma mulher, que hoje estão sendo tão vilipendiados mesmo, né? Estão sendo realmente é o inimigo. O inimigo ele ataca exatamente os pontos mais fracos, né? Os pontos mais queridos por Deus, que é o casal e a própria sexualidade que os unem, que é uma coisa belíssima, uma coisa bonita, que nós aprendemos a ver isso através da teologia do corpo, né, de João Paulo II. Somos co-criadores da criação, né? Somos co-criadores. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre esses casais o teu Espírito. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito. Derrama teu casal, não deixa faltar vinho na vida de nenhum deles. Nós te pedimos, Senhor, e queremos ser sempre esses serventes, tá? Queremos continuar a servir. Queremos, esse ano não podemos, só realizamos uma experiência de amor, mas dai-nos, Senhor, assim, saúde, dai-nos, Senhor, também a vontade, e também, Senhor, que a gente possa ainda ajudar a levar muito amor, a que todos eles tenham essa experiência do vinho bom, do vinho que todo casal precisa. Amém, Senhor. Amém. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Só queremos dizer o seguinte, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos também, mas nós amamos a todos. Obrigado, minha filha, está aí, Fabíola. Fabíola, Obrigada por ser a nossa inspiração. Rogério. Então tá, gente, muito obrigada. Vão com Deus, tá? E rezem por nós, tá? Porque nós estamos assim na reta. Nós já estamos na reta, né, Ivarinho? Uma reta. A gente não sabe quão comprida vai ser essa reta, mas nós já estamos na reta. Mas que nós nunca pensemos que a coisa vai acontecer daqui a pouco, não. Nós estamos assim, muita vontade ainda de curtir muito tudo isso que a gente faz, curtir os nossos filhos, os nossos netos, esses nossos irmãos, né, de equipe e de experiência de amor. Tá? Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.